Vamos receber ele aplaudindo o Senhor Jesus, queridos? Paz do Senhor. Amém? Todo mundo acordado? Todo mundo firme para ouvir o que Deus tem para nos falar? Amém? Ainda que seja algo que você não goste? Amém também, né? Que normalmente a gente vem para a igreja achando que Deus vai falar alguma coisa que a gente gosta de ouvir. Não é mesmo? Nunca a gente vem preparado para dizer, não, eu quero ir mesmo que o Senhor fale uma coisa que eu não goste. Mas às vezes Deus quer falar algumas coisas que a gente não gosta. É como oração. Às vezes não. Sempre a gente ora esperando que Deus responda. É ou não? E quando é que você acha que Deus responde? Para você, quando é que Deus responde? Para nós, Deus responde quando a gente vê aquilo que a gente pediu acontecer, certo? Então significa que a gente só aceita como resposta de Deus o sim. E quem disse que não é resposta também? Oh, Deus não me respondeu. Quem falou que não? Se Ele não te deu é porque está falando não, é resposta também. Né? Mas a gente não é preparado para ouvir essas coisas ou para não. Deus pode falar sim, falar não, falar espere. Quando que Deus fala espera? Quando Ele fica quieto. E você não ouve nem sim nem não. Deus fica quieto. Deus está falando espera. Né? E aí você espera 1 ano, 2 anos, e aí Ele fala não. Então nós temos que estar abertos para tudo que Deus tem para nós. Amém? Porque toda a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém, queridos? Ainda que ela seja às vezes dolorida, meio intragável, mas ela é boa, perfeita e agradável. Deus tem algo bom para nós sempre. Deus é bom, sempre bom. Não importa o que Ele faça, Deus é bom. O apóstolo Paulo disse, a nossa leve e momentânea tribulação. O que ele chama de leve e momentânea tribulação, a gente não aguentaria 1 minuto. É ou não? O que ele chama de leve e momentânea tribulação são 2 vezes açoitados com 39 chicotadas, naufrágios, apedrejamento, açoites com varas dos judeus, enfim, um monte de coisa que a gente não aguentaria um dia. Esses dias eu falei na nossa igreja, não sei se o pessoal gostou, não? Acho que gostou, porque voltou, né? Deve ter gostado. Mas eu disse que nós estamos gerando, há bastante tempo, nós, que eu digo todo o povo evangélico, estamos gerando há bastante tempo uma geração de bananas. Bananas. Que não aguenta uma luta. Na primeira dificuldade, no primeiro olhar que alguém olhou meio esquisito para a gente, não vou mais na igreja, não quero mais isso, não vou mais fazer aquilo, porque ninguém me ama, porque ninguém liga para mim. Eu já tive pessoas que diziam, ninguém telefonou para mim. Pô, não, lá não é telemarketing, é igreja. Ninguém telefonou para mim, eu não vou mais para a igreja. Isso é uma geração de bananas. Por quê? Porque nós nos acostumamos aos shows de domingo à noite, onde nós vamos para sermos entretidos por um animador de palco que vem aqui para entreter as pessoas. Deus está querendo forjar uma geração de homens e mulheres inquebrantáveis. Amém?
E homens e mulheres inquebrantáveis são homens e mulheres inofendíveis. Sabe o que significa isso? Homens que não se ofendem por nada. Se olharam para nós, não nos ofendemos. Se nos rejeitaram, não nos ofendemos. Se nos abraçaram, não nos ofendemos. Se não nos abraçaram, não nos ofendemos. Se as pessoas gostam de nós, não nos ofendemos. Se não gostam, não nos ofendemos. Não nos ofendemos, porque nós somos inofendíveis. Se telefonaram para mim, muito que bem. Se não telefonaram, não vou me ofender com isso. Se me deram a paz, amém. Se não me deram, não vou me ofender por isso. Se falaram bem de mim, glória a Deus. Se falaram mal, não vou me ofender por isso. Essa é a geração de homens e mulheres que Deus está querendo levantar. Homens e mulheres que depois de terem passado tudo, sejam capazes de dizer, como disse Jesus, e como repetiu Estevão, quando estava morrendo: Senhor, não lhes imputes esse pecado, porque não sabem o que fazem. São homens inofendíveis, nada consegue ofendê-los. Amém? O que passar disso é uma geração de bananas. Deus está levantando e forjando homens e mulheres de verdade. Quem já leu Hebreus 11 aqui? Eu nem sabia que tinha Hebreus na Bíblia. Já leram Hebreus 11? Já? Hebreus 11 começa: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova dos que não se veem, e lá, por elas alcançaram os antigos a justificação e tal, e vai embora e dá uma lista de homens, não é? Desde lá do princípio até os últimos, e fala de homens que foram cerrados ao meio, que foram açoitados, que sofreram, que foram humilhados publicamente, que foram mortos à espada, enfim, vai falando de um monte de coisa. E o autor de Hebreus diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. Tamanha a integridade desses homens. Nós achamos isso lindo e maravilhoso, né? Lindo e maravilhoso. Agora, eu já tenho falado isso lá na nossa cidade, e quero repetir aqui, que os crentes precisam parar de ler a Bíblia como caixinha de promessa. Sabe o que é ler a Bíblia como caixinha de promessa? Quem conheceu a caixinha de promessa aqui? Eu estou falando de coisa antiga, né? Então nem sei se todo mundo, porque o pessoal agora, a geração atual é a geração mais tecnológica. A Bíblia, né? Até eu tenho agora só no tablet e tal. Mas a caixinha de promessa era uma caixinha assim, com um monte de cartãozinho dentro, e cada cartãozinho tinha um versículo bíblico. Então a gente, quando queria que Deus falasse com a gente fazia assim: Pai, em nome de Jesus, fala comigo agora nesse. E tirava um. Hã? Funcionava? Depende, se não era muito bom, a gente voltava e tirava outro. Né? Melhor de 3. Não. Se fosse hoje, a gente faria assim, ó. Pegava o tablet e fazia, deixava correndo, e tum, parava assim, ó. Né? Se fosse hoje, seria desse jeito. A Bíblia não é uma caixinha de promessa. A Bíblia é um livro sequencial. Você não pode ler a Bíblia como um versículo aqui, um versículo lá, um versículo cá. Ela é um livro sequencial. E se você ler Hebreus 11, forçadamente você precisa ler Hebreus 12. Hebreus 12 é que dá sequência em Hebreus 11. E Hebreus 12 fala que estes homens não foram aperfeiçoados sem nós. E ele diz assim, nós, começa dizendo assim: e nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, pois, todo o embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia, e corramos a carreira que nos está proposta,
firmes, olhando firmes para o autor e consumador da nossa fé. E aí ele vai falando algumas coisas e diz assim: e nós não desanimemos, porque ainda não sofremos até o sangue. Então qual é o limite para você parar? Depois que você sofreu até o sangue. E sabe o que significa a expressão tão grande nuvem de testemunha que nos rodeia? Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Sabe o que é isso? Sabe o que significa isso ou não? Por isso que você tem que ler o Hebreus 11. Ele narrou um monte de homens que sofreram, e agora eles são esta grande nuvem de testemunha que aponta para você quando você fala assim: estou cansado de ser crente, estou sofrendo demais, minha luta é grande demais. Tem uma nuvem de testemunha de gente que morreu à espada, cerrado ao meio, que sofreu e que está apontando o dedo para você, dizendo assim: você não passou nada ainda. Então, queridos, Deus está forjando uma geração de homens e mulheres que vão fazer a diferença no lugar onde moram, na cidade onde habitam, no país onde estão. Mas para isso Deus precisa forjar o nosso caráter ao extremo. Amém? E a Bíblia diz assim: e quando tivermos feito tudo o que nos manda, ainda sois servos inúteis, se fizerdes apenas o que eu vos mando. Amém? Então nós vamos ter que ir além. Se estamos entrando num novo tempo, precisamos da verdade como ela é. Amém? Do jeitinho que ela é. Então eu quero compartilhar algumas coisas com você hoje. Queria compartilhar um versículo que é extremamente conhecido, cantado, todos nós sabemos, todos nós já aprendemos a música, mas eu queria hoje esmiuçar ele um pouquinho aqui. Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, pois a ele, glória pois a ele eternamente. Amém. Queridos, eu chamo essa palavra de princípio, meio e fim. Amém? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso não é uma frase bonita para ser apenas uma música cantada e uma música agradável. Eu amo essa música. Agradável de ouvir, agradável de cantar. Mas isso traz dentro dessas três expressões, ou destas quatro expressões, traz um profundo ensino, um profundo aprendizado para as nossas vidas. Porque aqui estão compostas todas as coisas que nós fazemos ou viermos a fazer, sejam elas de que nível for. Aqui estão englobados todas as áreas da nossa vida, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela emocional, seja ela profissional, seja ela conjugal, seja ela familiar, não importa, seja ela ministerial, porque se não confunda vida ministerial com vida espiritual, são coisas diferentes. Mas seja ela ministerial também, todas as coisas estão englobadas nestas expressões. E é preciso entendê-las de forma racional, profunda. E eu gostaria que a igreja do Senhor se tornasse
com este novo tempo, mais racional e menos mística. E por que eu estou falando isso? Porque a igreja, por muito tempo, por séculos ou por décadas só que eu conheço, né? Ela aprendeu a ser uma igreja mística, ou seja, que culto é que Deus estava? Deus está no culto onde nós choramos, Deus está no culto onde nós gritamos, Deus está no culto onde nós rolamos, Deus está no culto onde nós caímos, Deus está no culto onde falamos línguas, Deus está no culto. Isso era o conceito que a gente tinha de um culto onde Deus está. É ou não? E quando não era assim, o culto estava frio. E achávamos que aquilo, o culto hoje estava meio frio, meio devagar, porque nós fomos gerados e criados dentro de um conceito místico de igreja. Só que quando você lê Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo nunca mandou apresentar um culto místico, mas um culto racional. Qualquer coisa que não passe pela nossa razão, onde a nossa razão não seja tomada pelo Espírito Santo. Irmãos, chorar não é sinônimo de que Deus está no lugar. Eu já enjoei de chorar assistindo televisão. Quem nunca chorou assistindo um filme? Eu choro por qualquer coisa meio mais emotiva que eu vejo, eu já estou chorando. Tem irmãos que choram na novela, não é verdade? Isso não é um sinônimo de que Deus está. Então aí, a minha oração, meu desejo é que a igreja, não que nós, não, então não pode mais nada disso, Deus não pode, não é isso. Nós precisamos fazer todas estas coisas. Se tiver o mover de Deus aí, eu pulo de cabeça no chão, eu estou dentro. Mas nós precisamos fazer todas as coisas com muito entendimento de Deus. Amém? Permitir que o Espírito Santo use o nosso racional para falar dentro de nós. E entender isso aqui é entender as coisas de uma forma mais racional, porque vai fazer com que a gente erre menos, que a gente se distraia menos com misticismo e entenda as coisas de uma forma mais profunda. Todos aqui, quem já leu esse versículo aqui? Quem já leu? Levanta a mão. Mentira, pode levantar a mão todo mundo, acabamos de ler. Como que não leu? Já leu, lemos hoje. Amém? Todos já lemos esse versículo. Quem não tinha lido, leu hoje. Mas a gente não para raciocinar um pouquinho. O que significa dele, por ele e para ele. Então eu quero te explicar um pouquinho sobre isso. Porque estas três expressões falam de um princípio, de um meio e de um fim. Amém? Amém? Repita comigo: princípio, meio e fim. Tudo em Deus tem princípio, meio e fim. Amém? Tudo. A expressão ou a palavra dele significa onde tudo deve começar, ou o princípio de todas as coisas, ou a origem de todas as coisas. Todas as coisas
na nossa vida, sejam elas espirituais, físicas, emocionais, casamento, namoro, noivado, ministério, emprego, carro, qualquer coisa, precisa nascer primeiro no coração de Deus. Por que algumas coisas não funcionam na nossa vida? Por que algumas coisas não dão certo na nossa vida? Por que algumas coisas estão fadadas ao fracasso na nossa vida? Porque tudo aquilo que você começar, que não começou primeiro em Deus, vai estar fadado ao fracasso. Amei aquela mulher, aquela menina, os namorados, ai, coisa mais linda, apaixonei e tal, mas nunca se perguntou a Deus se Deus está ou não nisso. Não, mas eu amo, a gente tem um feeling, a gente tem um negócio assim, alma gêmea. E aí vai, passa o tempo, ou fracassa já no namoro, ou está fadado a fracassar no casamento, porque não nasceu em Deus. Tudo que não começa em Deus, quando o cara casa aqui, descasa ali, começa de novo, casa lá, eu não tenho nada contra quem casa 1, 2, 3 anos por mim, você pode casar 20 vezes se quiser, mas tudo o que começa fora de Deus está fadado ao fracasso. Então, se você vai namorar alguém, namore em Deus. Se você vai começar um trabalho, comece em Deus. Se você vai abrir um ministério, abra em Deus. Se você vai começar uma obra, comece em Deus. Porque tudo que você começar fora de Deus, que não tem origem em Deus, que não nasceu em Deus, vai acabar fracassando. Ainda que seja cheio de boa intenção. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso com aquilo que não nasceu nele. Deus só tem compromisso com aquilo que foi gerado nele. E eu poderia te dar um monte de exemplo. Vou te dar alguns. Vou te dar um primeiro do que não nasceu em Deus. Davi estava um dia no palácio. O povo estava lá na guerra. E Davi estava à toa, né? Porque não é bom ficar à toa na vida, né? Estava à toa na vida. Davi estava à toa na vida. De repente, de lá da varanda do palácio, ele viu uma mulher se banhando. E ele achou ela linda, maravilhosa. Mas essa mulher tinha marido, chamada Batseba. Ele disse: não, manda buscar ela, eu sou o rei, manda buscar. Se relacionou com ela, ela engravidou. Aí ele soube que ela estava grávida, mas e agora? Como é que eu faço para explicar? Porque ela tem marido. Mandou buscar o marido, para o marido ter relação com ela, para poder encobrir que o filho não era dele, era do cara. O marido dela chamava Urias. E Urias veio e falou: o quê? Eu ir lá com a minha esposa? Todo mundo, os meus irmãos, meus amigos, o meu povo está na guerra, eu vou ficar aqui em casa comigo? Não, não fico não. O rei falou: agora estou perdido. Chamei o cara para ver se eu consegui. O cara não vai. O cara sentou na porta do palácio do rei e falou: daqui eu não saio. Davi falou: tá bom. Escreveu uma carta com a própria mão e mandou para o general, comandante. Entregou na mão do próprio Urias a sentença de morte dele. Urias pegou, levou, entregou a sentença de morte dele na mão do comandante. O comandante abriu, leu, falou: coloca ele na frente lá para tomar uma flechada e morrer. Matou. Tudo isso escondidinho. Sabe o que Deus falou? Essa criança não vai viver.
Nenê nasceu muito doente. Davi orou, Davi jejuou, Davi chorou, Davi ficou lá no quarto, se fechou, pedindo pela vida do nenê, e Deus falou: não, vai morrer, porque não nasceu em mim, não foi gerado em mim, foi gerado no pecado. Deus não tem compromisso de segurar e de dar subsistência àquilo que Ele não gerou. Agora, Deus só conta o outro lado, né? Deus falou para Abraão que ia lhe dar um filho. E Deus deu Isaac para Abraão, quando Abraão já tinha praticamente 100 anos de idade. E um dia Deus falou: agora toma o teu filho, leva no Monte Moriá e lá você sacrifica ele. Abraão não questionou, pegou o filho, levou, colocou em cima do altar, pegou o cutelo e foi matar. Deus falou: não faças isso, agora eu sei que temes o meu nome. E então tinha um cordeiro lá, e ele sacrificou o cordeiro. E Deus nunca deixaria Abraão matar aquilo que nasceu em Deus. Amém? Não importa o que seja na sua vida, busque sempre começar qualquer coisa em Deus. Por isso começamos tantas coisas e paramos tantas coisas. Por isso não concluímos as coisas que começamos, porque elas não nasceram em Deus. Porque tudo que nasce em Deus também é sustentado por Deus. Amém? Eu já vi pessoas: eu vou começar um ministério. Deus falou comigo e eu vou começar um ministério. Depois o camarada tem que fazer todo tipo de apelo e de pressão e de manipulação para sustentar o ministério que ele começou. Queridos, se você tem que manipular, fazer um monte de coisa, pressionar, oprimir as pessoas para sustentar aquilo que você começou, é porque Deus não está nisso. Amém? Eu e a pastora Anice já conversamos centenas de vezes sobre isso. Se o dia que eu tiver que manipular ou pressionar alguém para manter o ministério aberto, eu saio fora, porque Deus não está nesse negócio. Porque se ele nasceu em Deus, Deus se incumbe de sustentá-lo. Se ele nasceu em Deus, Deus se incumbe de supri-lo. Porque Deus tem compromisso com aquilo que Ele gerou. Agora, se geramos este ministério fora do coração de Deus, então vamos ter que manipular, então vamos ter que inventar, então vamos ter que inventar o óleo da não sei do que, vamos ter que inventar o lenço não sei do que, vamos ter que inventar o tijolinho não sei do que, vamos ter que inventar a meia, a fronha, ou não sei o que lá, vamos ter que a toalha, vamos ter que inventar de tudo para poder sustentar uma coisa que não nasceu em Deus, porque aquilo que nasceu em Deus, Deus mesmo proverá. Foi o que Abraão falou. E presta atenção no que Abraão falou. Abraão nunca disse que Deus vai prover nada para nós. Nunca disse. Nós é que distorcemos essa palavra, né? Nós que pegamos ela, não, a campanha do Deus proverá. A campanha Jeová Jirê, Deus proverá. Não. Abraão, Isaac perguntou: pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas e o cordeiro? E Abraão respondeu para ele: Deus proverá para si um cordeiro. Não é para você, é para ele. Se o cordeiro é para ele, se o que você começou é para ele, ele proverá. Amém? Se aquilo que você está fazendo nasceu em Deus, Ele proverá. Se o teu casamento nasceu em Deus, não se preocupa, Deus está nisso, Ele proverá. Se o teu comércio nasceu em Deus, Ele proverá. Se a tua empresa nasceu em Deus, Ele proverá. Se o teu ministério nasceu em Deus, Ele proverá. Porque é dele. A segunda parte sustenta a primeira.
A segunda parte diz, a primeira diz porque dele, a segunda diz por ele, porque dele, por ele, ou seja, por meio dele. Então a segunda parte, se a primeira é princípio, a segunda é meio. Por meio dele são todas as coisas. Tudo que nasceu em Deus será sustentado por Deus. Terá fundamento em Deus, embasamento em Deus. Eu não preciso me preocupar de que o nosso relacionamento, precisamos fazer alguma coisa, precisamos, não, nós, se está em Deus, vai ser sustentado por Ele. É por Ele. Isso fala de dependência. Aquilo que começou em Deus precisa também depender de Deus. Precisamos depender e reconhecer a nossa incapacidade de sustentar as coisas. Não, agora eu preciso fazer isso para dar certo, fazer aquilo para dar certo, fazer aquilo outro para dar certo. Não, a única coisa que vai fazer as coisas darem certo é Ele, porque é dele, por Ele. Ele vai sustentar aquilo que Ele mesmo começou. Amém? Nós precisamos aprender a sermos dependentes de Deus. Eu não estou falando que não, então vamos sentar e não vamos mais nos preocupar com nada. Não é disso que eu estou falando. Mas nós precisamos aprender a depender inteiramente de Deus. Se estamos fazendo uma obra, precisamos depender dEle. Se estamos com uma situação para ser resolvida, precisamos depender dEle. Porque, queridos, se Ele não sustentar as coisas, nós vamos fazer tudo em vão e nos cansarmos. O que a Bíblia diz? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão 127. Em vão trabalham os que edificam. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores, pois Ele dá aos seus amados o sono. Se não for Deus, se não for por Ele, em vão você faz. Você corre, você luta, você trabalha, você se esforça, e depois você viu que tudo que você fez foi em vão. Tem um texto de Isaías, eu não lembro o capítulo agora, mas ele diz assim: engravidamos, tivemos dores de parto, e quando nasceu era vento. Não geramos moradores para a terra, nem salvadores para o mundo. Todos quantos já passaram por isso, é fácil a gravidez? É? Não é, é difícil. É uma batalha, é uma guerra, às vezes é risco, é restrição, não é? Quanta coisa. E no fim de tudo é dor. O último estágio é dor. Agora pense você passar tudo isso e depois nascer vento. Isso é tudo aquilo que fazemos que não tenha sido gerado em Deus. Sofremos, nos esforçamos e não é sustentado por Ele. Então quando terminar, termine em nada.
nossa vida, nosso casamento, nosso ministério, nossas finanças, nosso trabalho, nossos negócios, precisam ser sustentados por Ele. Precisamos ser dependentes dEle. Em tudo que fazemos, querido, você não pode sair da tua casa um dia sequer achando que você pode fazer alguma coisa. Quem já ouviu, ou pelo menos, e alguns pelo menos ouviu, mas muitos citam isso. Quem nunca disse assim: maldito homem confia no homem? Vai, vamos lá, gente. Já falou alguma vez? Já não? Falou ou não falou? E por que falamos? Qual é o contexto que a gente usa para falar isso? Para não confiar nos outros, não é? Mas a gente sempre pensa nos outros. Olha, tem que tomar cuidado com aquela pessoa, porque a Bíblia fala: maldito homem confia no homem. Não é? Mas não é isso que está escrito lá. O que Deus estava dizendo é: maldito o homem que confia em si mesmo e que faz do seu braço sua força, da carne o seu braço forte, que busca as coisas pela sua própria força, pela sua própria capacidade. Este homem é maldito. Não tem nada a ver com confiar nos outros ou não, contar o segredo para alguém, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com autoconfiança. Por que Deus considera maldito alguém que tem autoconfiança, que confia no seu próprio braço? Porque abriu mão de ser dependente dele. A sequência é: confia no Senhor, ó casa de Israel. Não faça nada na sua vida que não seja sustentado por Deus, querido. Se você vai sair para trabalhar, dependa dele. Se você volta para a tua casa, dependa dele. Dependa dele para ensinar os seus filhos. Dependa dele para cuidar da sua família. Dependa dele para vir para o culto. Dependa dele para cuidar do ministério. Dependa dele para tudo. Porque se tudo é dele, tudo também é por ele. A Bíblia diz que ele sustenta o universo com a palavra do seu poder. E disse certa vez Jesus aos discípulos que nós não temos capacidade de tornar um fio de cabelo branco ou preto. E não adianta dizer que pinta. Não adianta agora dizer: não, eu tenho. Você tem por um tempo, daqui a pouquinho o branco vem de novo, tem que pintar de novo. A mulherada sabe disso, né? A tal da raiz. Eu sei porque eu escuto, eu digo: não, porque a raiz, não sei o quê, porque a raiz estava... Não adianta, a minha já, até a parte de dentro já está branca. Jesus diz: vocês não têm capacidade nem para transformar um fio de cabelo branco ou preto. Então não adianta dizer que confia em si mesmo. Confia nele. Sabe por quê? Porque se ele sustenta alguma coisa, isso vai dar certo. Se ele cuida de alguma coisa, isso vai funcionar. Você já viu Deus cuidar de alguma coisa e não dá certo? Já viu Deus sustentar alguma coisa que não dê certo? Não. Deus tem tudo sob controle. Por isso confia nele. Seja humilde o suficiente para depender dele em tudo. Seja humilde o suficiente para dizer para Deus: eu não posso sequer respirar se o Senhor não cuida de mim.
Ah, não, porque eu vou amanhã e vou fazer. Tiago disse: não diga isso. Não diga amanhã irei, amanhã farei. Diga: se o Senhor quiser me permitir, eu irei. Porque ninguém é capaz de saber sequer um segundo depois. Não diga que você pode porque você não pode. Não diga que você vai porque você não sabe se vai. Não diga. Dependa dele. Dependa em tudo dele. Porque quem sabe se nós podemos ou não podemos, se vamos ou não vamos, é ele. Amém? E o fim? O fim é para ele. Amém? Se tudo começa nele, se tudo é sustentado por meio dele, tudo precisa terminar nele. Amém? E o que isto significa? Isso é uma coisa muito importante. Porque isto significa que tudo o que nós estamos fazendo ou sendo terá que ser devolvido para ele. Agora, isso é muito sério, porque você não pode devolver para Deus uma coisa que não começou em Deus. Você não pode oferecer a Deus uma coisa que não nasceu nele. O fim, o destino de tudo que estamos fazendo é a glória dele. Como vou pegar, amados, isso é tão sério que eu vou, como homem, cabeça e sacerdote da minha casa, eu tenho a responsabilidade de devolver um dia o meu casamento para Deus em glória. Amém? Eu preciso ser radical no que eu vou falar, porque isto vai fazer uma diferença na sua vida. Mas se você não sabia, saiba hoje. Os filhos que você tem e que não são teus, porque a Bíblia diz que são herança do Senhor. E tem gente que entende, cada um entende o versículo do jeito que quer, né? Mas o versículo diz que eles são herança do Senhor, não são tua herança, são herança do Senhor. A herança é dele, pertence para ele. Então escute o que eu vou te dizer, pai e mãe está aqui. Mas dia menos dia, nós teremos que devolver os nossos filhos para Deus, que vieram de Deus. Agora, que filho você vai devolver para Deus? Que tipo de filho você vai poder oferecer para Deus? Se você foi relaxado na educação dos teus filhos, relapso na educação dos seus filhos, se você foi omisso na educação dos seus filhos, se você permitiu que os seus filhos se envolvessem com aquilo que não estava em Deus, que não nasceu em Deus, que não é sustentado por Deus, como agora você pode devolver a Deus? Porque dele, por ele e para ele, não é que são algumas as coisas, são todas as coisas. Por isso, cuida do teu filho, cuida da tua família, cuida do teu casamento, zela por tudo que você tem, para que reverta em glória a ele. Você poderá devolver o seu casamento com a cabeça em pé,
E eu quero ser radical aqui. Tem casais que ligam a televisão para assistir que não deve. Não, que a gente tem que dar uma esquentada. Filho, quem quer dar esquentada nesse tipo de coisa, vai esquentar no fogo do inferno, então. Você vai devolver o que para Deus? Ah, meu filho, para não me encher a paciência, eu deixo ele que fique horas e horas no computador, no jogo, na internet, não sei o que, não sei o que. Meu filho não precisa ler a Bíblia, meu filho não precisa orar, meu filho não tem responsabilidade nenhuma. Meu filho, não. Se você está sendo esse tipo de pai, Deus vai requerer isso de você depois, porque você vai ter que devolver para Ele. Mas eu achei que ia vir hoje aqui, ia ser um negócio do abalo céus e tal. É isso que está, essa é a mensagem de avivamento. Amém? A mensagem de avivamento não é aquela que vai fazer todo mundo gritar aqui, não. É aquela que vai te transformar numa nova pessoa, que vai te fazer enxergar as coisas de outro jeito, que vai fazer você se responsabilizar por aquilo que Deus colocou na sua mão. O verdadeiro avivamento é aquele que provoca arrependimento em nós. João, quando chega no céu e ele vê o trono de Deus, vê 24 anciãos sentados ao redor do trono, 4 seres viventes adorando a Deus, milhões e milhões de anjos adorando a Deus, e ele diz: e os 24 anciãos levantaram dos seus tronos, tinham coroas em suas cabeças, e levantaram dos seus tronos e foram diante daquele que se assenta no trono, tiraram as suas coroas, ajoelharam-se e colocaram aos pés daquele que se assenta no trono, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ainda que Deus tenha te dado coroa, elas não são para você desfilar enfeitando sua cabeça, são para serem devolvidas para Ele. Amém? Se Deus te colocou milhares, milhões de dinheiro, de recurso nas suas mãos, você vai ter que explicar para Deus depois o que você